Fala, rapaziada, eu sou o Henrique, estamos começando mais um episódio do PelotaCast para analisar tudo que rolou na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, sempre com ênfase na dupla Grenal. Hoje, com cores mais sugestivas, né, e com um fundo de imagem aqui também, como podem ver, que agora eu e Alexandre somos Mengão, né, não tem o que fazer, nos convertemos. Representando o lado tricolor e rubro-negro até o fim, estamos com meu colega Alexandre. E aí, Alexandre, beleza? Restou pra nós isso, né? Estou aí na expectativa de falar sobre o nosso clube aí nesse Brasileirão, que é o Mengão. Uma atuação maravilhosa agora. Esse time só me dá alegria, como diria meu pai, esse time só me dá alegria. Esse time é fantástico. Mas é isso. E ouvir aí os amigos colorados, mais uma vez felizes, né? Já está virando rotina, infelizmente. E como o Alexandre falou, nossos amigos colorados, felizes mais uma vez. É inacreditável o que está acontecendo. Portinho, Gui, mais uma vez, bem-vindos. E aí, boa noite. Como é que estão? Felizes, eu acredito. Fala, gurizada, meus amigos rubro-negros, né? É impressionante a evolução, a transformação que teve no PelotaCast nesse último episódio, porque realmente, né, deixou de virar pauta Grenal, né? Virou pauta Inter e Flamengo, o Inter contra todos, o Inter atropela todo mundo. Um abraço, Guilherme, te deixei por último, porque o senhor é líder do Brasileirão. E realmente, o Inter atropela a tudo e a todos, está acima do céu bem e da do terra, mal. do bem e do mal. E por mais que o Flamengo esteja na cola, vou dar uma opinião muito forte agora, acho que o Internacional está com uma mão na taça, porque é difícil parar esse time do Abel Braga, é muito difícil, é um time que está muito determinado. E não, eu acho que eu não posso mais virar as costas para os fatos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E, claro, daí estendendo um abraço à nossa audiência, que, como podem ver, a situação do PelotaCast hoje diz por si só. Mas vamos para mais um programa. E aí, Gui? E aí, beleza? Um abraço aí para todos os pelotacasteiros aí do mundo. E, cara, o que eu vou te dizer? Primeiro eu queria falar dessa imagem aí sugestiva, né? Com esse ídolo do Rio Grande do Sul, né? Dois. Então, só para, né, quem tiver ouvindo aí pelo Spotify, pelas plataformas de somente áudio, né? O Henrique botou aí como fundo do vídeo o Ronaldinho Gaúcho, que é o ídolo gremista aí, todo mundo sabe. Então, a gente tem bastante coisa para falar hoje, né? Das pautas que são do PelotaCast nesse momento, que é Inter e Flamengo, né? Grêmio não se fala mais, aparentemente. Então, vamos lá, que tem bastante coisa. Meus abraços aí para Henrique, Alexandre, Porto e mais uma vez toda a audiência. Primeiro eu vou ter que me defender, né? Assim, quem nunca torceu para o Flamengo aqui da dupla Grenal, que tira a primeira pedra, né? Vamos, porque ano passado eu recebi muita figurinha do Flamengo também. Então, mas podia ser uma figurinha do Gabigol, podia ser do Adriano Imperador, mas tu foi escolher o Ronaldinho Gaúcho. É porque é muito marcante aquela frase, né? Marcante pra nós negativamente, marcou negativamente, né? Mas tô fechado com vocês, agora eu sou Mengão. Eu tenho que replicar essa frase, eu não tenho o que fazer. Eu virei essa situação me obrigou, tá? Então, fazer o quê? Agora. Já pegou as caixas de som? Ou ainda não? Cara, elas já estão sendo instaladas no Beira-Rio, né? Não, tem que ver se elas vão ser mantidas ou se vão tirar. Os próximos episódios a gente vai descobrir. Mas... Pode ir, Alexandre. Pode ir. Eu quero dizer que nada mais é do que o nosso profissionalismo pela pauta. A gente tá vendo aí que Inter e Flamengo estão disputando o Campeonato Brasileiro, então a gente vai ter que representar de alguma forma um dos times, né? Já que a bancada vermelha
traz o Inter, a gente tem que trazer o Flamengo. Um profissionalismo do PelataCast é impressionante. É verdade. Não, realmente, o profissionalismo Camaleões da bola. é algo que está sendo tocante nesse programa, né? É um primeiro programa lugar, né? que eu vejo que em poucos minutos ele já está com uma carga extremamente emocional, né? Até eu acho que a gente deve aumentar a censura deste programa, avisar as famílias, né? Porque tirem as crianças da sala. Hoje vai longe. Gurizada, agora, mesmo a gente brincando e tal, infelizmente, né, a gente vai ter que falar do Grêmio, porque tá difícil, tá cada vez mais difícil falar do Grêmio. Então eu vou sugerir a gente começar pelo Grêmio mais uma vez, porque é a parte mais maçante e chata, na minha opinião. Né? Vocês devem gostar também, porque agora tudo é festa, né? Tá tudo as mil maravilhas. Mas assim, vamos começar pelo Grêmio, depois a gente fala do Inter e já repercute o jogo do Flamengo também, que a gente tá gravando aqui em simultâneo com o jogo do Flamengo contra o Sport. Então a gente vai falando, aí já vai estar mais pro final, a gente consegue fazer uma análise mais definitiva, né? E aí, Alexandre, o que tu achou mais uma atuação, mais um empate, né? 16º empate do Grêmio. Mesmice de sempre. Tassiano cavou um pênalti, né? Tive que ouvir bastante cornetinha no grupo. Mas eu acredito que os amigos não devem ter visto o jogo, porque ele fez mais uma atuação digna de Tassiano, pelo menos na minha opinião. Sim, errou bastante. Chegou na cara do gol, errou, furou em bola. Mas enfim, nada. Digamos que nada foi surpreendente mais uma vez nesse jogo do Grêmio, Alexandre. O que tu achou? Nenhuma surpresa, né? Como eu tinha dito no PelataCast anterior, para eu ver um jogo do Brasileirão do Grêmio vai ser difícil, então pelo profissionalismo eu dei uma olhada ali nos melhores momentos, né? Primeiro fico feliz que eu não perdi meu tempo, 90 minutos de vida realmente, mas de fato o Grêmio... Eu já não posso dizer o mesmo. Não, mas tá certo, né? Porque pra gente falar com mais propriedade aqui, mas esse realmente eu acabei não vendo e vendo compacto. A gente não precisa também, né, ver os 90 minutos para entender o que aconteceu. O jogo, a verdade é que o Grêmio aproveitou um adversário mais frágil e conseguiu ser melhor do que o seu adversário mais frágil no jogo, né? O que era nada mais, nada menos que a obrigação, mas que pela falta de qualidade de quem estava em campo, né, acabou não traduzindo em mais gols, né, do que o que criamos, na verdade, né? Teve uma grande chance ali, por exemplo, antes do gol do Coritiba, né? 1 minuto antes, 30 segundos antes, o Luiz Fernando bate todo torto a bola e Tassiano, dentro da pequena área, consegue dar uma canelada na trave. E aí no contra-ataque... Essa aí ninguém falou no grupo, né? Só pra deixar claro. Ninguém falou que era Tassi Lover nesse lance. Não. Só eu, né? Só eu falei. E aí no contra-ataque o Rafinha vai lá, entrou a dribles, o Darlan comete um pênalti bobo e a gente perde mais 3 pontos pra variar e acaba, né, complicando aí até mesmo uma vaga direta para Libertadores e cada vez mais o nosso horizonte aponta para a Copa do Brasil, né? Trocou aí, boa. O nosso horizonte aponta somente para a Copa do Brasil, porque o Fluminense já nos ultrapassou e o Fluminense vem numa crescente, né? Não duvido, o Fluminense vai inclusive passar o São Paulo, né? Pela péssima fase do São Paulo. Então o que resta para o Grêmio é a Copa do Brasil. O horizonte do Grêmio só aponta para isso. O brasileiro cada vez mais vai servir de treino, de repente, para simular algumas situações de jogo da final da Copa do Brasil e nos jogos fora de casa eu entendo agora que realmente, cara, não tem viagem, ficar em Porto Alegre, aproveitar essa vantagem que aconteceu no sábado, que talvez é algo que a gente vai falar mais pra frente, né, do título da Libertadores do Palmeiras, e porque assim, os caras vão pra Dubai, pro Catar, né, os caras vão pro Catar, vão fazer uma viagem longa, vão retornar, ainda vão jogar de 2 em 2 dias no Brasileirão, eventualmente vão jogar com os titulares, então eles têm tudo pra chegar mais cansados que a gente. Eu jogaria só na arena agora, de fato, e agora a única coisa que só restou é a Copa do Brasil, cara. O Brasileirão acabou. Não tem... Acabou. Simplesmente não vale mais a pena perder jogadores, né? Que nem o Diego Souza, que agora talvez virou dúvida pra final, né? Então, assim... a gente tem que agradecer, na verdade, que o Palmeiras ganhou a Libertadores pra dar um tempo pro Diego Souza poder se recuperar, né?
Mesmo a gente conhecendo o departamento médico do Grêmio, que normalmente demora, vamos dizer assim, para não acusar sem provas, né? Pelo menos eles são bem... Eles são os caras, assim, meio precavidos, né? Então, quando uma lesão demora um mês, eles deixam 2, assim, pra curar bem, assim, pra não ter perigo. São muito... como é que é? É isso aí, precavidos, não tem outra palavra. Antes que eu fale algo mais do que a situação exige. Bom, como eu disse, eu vi o jogo, eu encarei essa aí, porque eu tava ali num dia meio tedioso, assim, vamos, né? Vou piorar meu dia. O meu dia tava tudo bem, assim, os passarinhos cantando na rua, o sol raiando, né? Uma carninha assada, uma cerveja. Tudo dando certo, né? O que eu vou fazer? Né? O que eu posso fazer pra estragar meu dia, né? Aí eu fui resolver, tem um jogo do Grêmio, né? Não, mas fora as brincadeiras, eu vi o jogo. Me surpreendeu o Grêmio o primeiro tempo, até que não fez uma má partida, jogou bem até, relativamente. Porque, né, a gente não falou, mas o Grêmio tava com um time praticamente reserva, muitos desfalques. Vários jogadores poupados também, porque eu não acredito que de uma hora para outra todo mundo tenha se lesionado, né? Eu acho que foi até pro Renato conseguir achar alguma alternativa para ver o que ele pode fazer no time, né? Então ele botou outros caras a jogar para ver até algumas opções, o que ele pode fazer para mudar o time. Enfim, outros caras com mais confiança, de repente, porque o time do Grêmio tá numa fase muito ruim. O Grêmio fez uma boa partida no primeiro tempo, como eu disse, perdeu algumas chances. O Jean-Pierre até estava fazendo uma boa partida, só que o Jean-Pierre, quando ele faz uma boa partida contra o Curitiba, eu acho que a gente fica mais indignado ainda com ele, porque esses tipos de jogos que ele se destaca, sabe? É complicado. Aí a gente, até naquela própria sequência que o Grêmio iludiu muita gente ali, a gente pegou uma sequência de times não tão bons, e aí o Jean-Pierre conseguiu fazer boas partidas e a gente se iludiu. E ontem ontem a gente pode ver que foi mais um jogo assim, engana bobo, assim, só que a fase dele é tão ruim que no final nem converter o pênalti ele conseguiu, né? Mas enfim, aí primeiro tempo o Tassiano, assim, eu vou ter que falar mais uma vez, o cara, sim, com todo respeito ao Tassiano, a pessoa, assim, não conheço, né? Deve ser muito um cara trabalhador, assim, um cara bom de grupo, porque ele tá até hoje no Grêmio, mas dentro de campo não tem uma explicação por que ele continua jogando, por que o Grêmio não testa outros guris, enfim, não testa outros jogadores. O Darlan, por mais que tenha cometido um pênalti infantil, que eu até... sabe, acho que eu não daria o pênalti, né, mas aí quem sou eu pra dizer se foi ou não foi, mas na minha opinião, eu acho que o cara valorizou demais, eu acho que o VAR tá aí, mais uma vez eu não quero, porque no Grenal a gente já falou demais, né, mas tá aí o VAR, eu acho que o juiz pode ali ver, enfim, ver que não teve intensidade, né, porque eu não sei o que vocês acharam do lance ali, mas... eu achei um lance normal ali, ele tava disputando espaço e, claro, travou o braço e tal, mas o Rafinha valorizou ali o lance, né? Eu acho que não foi uma intensidade para ele cair no chão. Mas assim, o Darlan, o que eu ia dizendo, mesmo cometendo esse pênalti e tal, ele mostra por que o Tassiano é titular e o Darlan não ganha uma oportunidade, sabe? O Darlan, ele consegue fazer o Grêmio ter uma saída mais qualificada, consegue, ainda mais contra times assim menores, né? Que o Grêmio precisa propor o jogo, ou enfim, o Grêmio jogou contra times bons também antes, mas precisava da vitória. Já não é de agora que o Grêmio vem numa decadência, sabe? Então o Darlan é um cara que é importante pra gente propor esse jogo. E ele não... de repente ele foi arquivado depois, sabe? Depois daquele jogo contra o Santos, muitos caras que de repente poderiam ser arquivados não foram, e o Darlan foi um cara que não ganhou mais oportunidade, sabe? Então, enfim, são coisas que a gente fica meio se perguntando por quê. Porque daí chega na coletiva, o Renato repete sempre as mesmas frases, ele não explica nada, eu acho que ele
Infelizmente ele não tá conseguindo ter a leitura do jogo para conseguir realmente explicar o que tá acontecendo. Eu acho que ele não consegue mais tirar nada desse time, sabe? Eu acho que chegou num limite assim de... eu acho que ele também... Ele espera as coisas acontecerem, ele não tá mais fazendo as coisas acontecerem, porque o Grêmio já nessa fase ele não consegue, ele não muda um esquema, por exemplo, sabe? Por que não tenta alguma coisa diferente, alguma formatação diferente, sabe? Ele joga sempre no mesmo esquema, só muda as peças, muitas vezes coloca caras piores ainda e acha que vai ter um resultado melhor, sabe? Então são coisas assim que a gente até cansa, assim. Eu acho que essas coletivas do Renato estão cansando mais, muitas vezes até mais do que o time. Só que aí as coletivas a gente nem olha, né? Os jogos a gente se obriga a olhar. E, enfim, é uma sucessão de erros. Uma coisa que eu acho positiva, pelo menos, se é que dá pra falar que foi positivo, o Jean-Pierre errou o pênalti, mas na saída do jogo ele teve culhão de ir lá e falar que ele não estava bem, que ele assumiu, ele pediu desculpa pra torcida, pediu desculpa pro time, sabe? Que eu acho que é o que falta pra esse time do Grêmio, cara. Falta uma consciência de que eles não estão bem, sabe? Baixar um pouco a bola, e que nem ele falou, baixar a cabeça, trabalhar, eu sei que eu não venho bem, sei que não tô numa boa fase, sabe? Ele podia muito bem ter repetido o discurso do Renato, porque ele ia ter, o Renato ia dar um estofo pra ele, porque ele não ia estar falando nada diferente do treinador dele. Então, assim, é difícil falar do Grêmio hoje em dia. O Portinho até saiu, se comoveu com o momento do Grêmio. E sei lá, eu queria até ver do Gui. O Gui, eu não sei se tu viu o jogo, né? Porque essa tortura eu não recomendo pra ninguém. Mas eu não sei o que assim, tipo, tu não sendo um torcedor do Grêmio, assim, o que tu vê, se tu concorda que é isso, que o Grêmio não tem, que eu e o Alexandre a gente já vem batendo nessa tecla, que não tem autocrítica, é a mesma soberba que a gente falava do Inter nos anos que começou a decair, sabe? Então eu queria saber de ti isso e depois eu continuo falando aqui, porque eu já fiz um monólogo aqui, enfim. Cara, muito bem pontuado. Eu assisti sim, né? A gente tem que valorizar a comédia do domingo à tarde, né? Que fase. Não, tô brincando. Eu assisti, o Grêmio jogou com reservas, não apresentou grande futebol, né? Como diria o poeta, nada de novo. Então, o Grêmio tem se apresentado dessa forma nos últimos jogos aí, é o time que, né, mais empata no campeonato por uma vantagem bem, bem grande. Continua com a média de metade dos jogos no campeonato sendo empate, né? E sim, eu vejo um pouco essa questão da soberba, eu vejo essa questão do Renato não enxergar o jogo, porque ele parece que ele ficou tão acostumado a se fechar com o grupo dele nos momentos de crise, e daqui a pouco acontecer alguma coisa que reverte a situação e o Grêmio passa a jogar bem ou ganha, passa de fase numa Copa e tal, que ele tá preso nessa bolha, ele não consegue sair. Então, eu acho que falta essa autocrítica. E, cara, eu concordo contigo quando tu fala do Jean-Pierre, que ele tem que essa atitude falta, que os caras têm que bater no peito e chamar para si a responsabilidade, só que isso tem que ser de verdade, né? Não pode ser da boca para fora, porque é fácil ele erra o pênalti, aí sai do jogo, dá aquela entrevista, não acontece nada com ele, depois ele aparece no pagode aí, né? Então, eu acho que essa atitude tem que tá correto, mas tem que ser de verdade. Então, tem que ver se ele realmente tá botando significado naquilo que ele tá falando, não tá jogando palavras ao vento. Então, eu acho que o Grêmio tem alguns valores ainda que estão subutilizados, né? Como o Darlan, como o Ferreira, o Wanderson lateral. Mas, sabe, o Renato, ele, como se diz aqui no Sul, a gente
define a expressão que ele usa, as uvas, né? Então o Renato tem essas uvas dele aí. E ele tem uns quantos cachos, né? E isso aí que... então, aí o que tu tava falando ali do Renato, ele parece estar numa zona de conforto, porque, né, eu vendo de fora, parece que o que ele acha, que ele tá naquela zona de conforto e que daqui a pouco ele vai dar um discurso ali, o time vai começar a jogar bem do nada e vai ficar tudo bem de novo. Não sei, pode ser que o Renato já esteja pensando na sua última temporada pelo Grêmio. Pode ser que ele realmente não esteja enxergando o jogo da forma que tem que ser, da forma que a torcida vê. Porque é muito claro que o Grêmio tem que mudar a estratégia, que tem que mudar o tipo de jogo, a abordagem. Mas isso não acontece. Isso não está acontecendo. E enquanto isso não acontecer, o Grêmio vai continuar nesse marasmo. Vai continuar jogando mal, empatando e enfim. O problema é que o discurso da direção está muito alinhado com o do Renato, né? É isso que... É que nem o Romildo deu uma declaração dizendo que a torcida estava pegando pesado e que... Enfim, botando a culpa na torcida, sabe? Que aí, nesse caso, eu vejo que o Renato, ele tem uma força política dentro do clube que é exagerada, é muito maior do que deveria ser. É que ele é uma figura muito grande na história do Grêmio e recentemente claro, o Romildo, ninguém nega todo o trabalho... Todo o trabalho de qualidade que o Romildo vem fazendo na questão financeira e de gestão. Só que agora, isso foi 1000 vezes potencializado por causa dos títulos que o Renato conduziu o Grêmio, né? Então, claro. Então eles têm esse relacionamento assim de... é uma mão lava a outra, né? O Renato, o Romildo dá os arregos que o Renato pede... Porque assim, o Renato tem todas as mordomias dentro do Grêmio que ele não teria em clube nenhum, né? Isso aí a gente vai ter que concordar, porque é só aqui. E assim, só que o Romildo, eu acho que ele acabou ficando refém do Renato, entendeu? É isso. Porque assim, talvez o Renato, por causa dessa sinergia que ele tem com o Romildo, por causa dessa permissividade que o Renato tem, que o Romildo dá, talvez por isso que ele tenha dado tão certo no Grêmio. Talvez um presidente que fosse mais rígido, enfim, talvez não tivesse dado tão certo, a gente não sabe, né? Mas é uma possibilidade. Só que ainda assim tem que existir aquela figura de patrão, empregado, funcionário e instituição, né? Porque o Renato, querendo ou não, ele ainda é um empregado do Grêmio, é um subordinado ao Romildo. Então tem que se ponderar, né? Eu até não sei se o Alexandre concorda, mas eu acho que também um dos grandes motivos que fez o Grêmio, como instituição, perder o controle e deixar o Renato no comando de todo o futebol foi não ter uma figura forte no departamento de futebol, né? Porque o Paulo Luz, assim, com todo respeito, ele não tem nem, assim... Segurando só. Ele tá ali ocupando um posto, entendeu? Ele não cumpre função, ele só tá ali ocupando, ele tem que estar alguém ali. Paulo Luz é uma figura, assim, que ele não faz oposição a ninguém, ele repete todos os discursos do Renato e do Romildo, sabe? Então, assim... Mas o Henrique... Ele não faz o trabalho... Cara, assim, eu já te dou a palavra, eu só acho que o Grêmio precisava de uma figura, assim, que fosse forte na defesa do clube, assim, falando, assim, até concordando com o Renato e com o Romildo, porque eles são pessoas que defendem o Grêmio. Só que ele também tem que cobrar com resultados, porque
O Grêmio, é muito fácil o Renato falar que ele não tem à disposição 200 milhões e não sei o que. O Grêmio olha, se não for entre as 5 sabe? Entre as maiores folhas salariais. Aliás, se não for entre as 3, porque o Grêmio tem uma folha muito alta. Tem muitos jogadores que ganham bem, sabe? E aí é muito fácil o Renato falar, não temos 200 milhões para contratar. Mas qual time tem Jeromel, tem Kahneman, tem o Maicon, tem o Diego Souza, tem, sei lá, até pouco tempo tinha o Cebolinha, agora tem o PP, tem o Jean-Pierre, tem o Matheus Henrique, que era titular, foi convocado pela seleção brasileira, sabe? Então é muito fácil ele falar que não tem para contratar, só que olha o plantel que ele tem nas mãos. Será que, não digo nem em posição, colocação no campeonato ou resultados, mas será que um futebol, será que o desempenho não teria que ter algo mais a apresentar esse ano, essa temporada? Essa temporada do Grêmio foi... eu até li agora uma reportagem que o Grêmio tá fazendo um final de campeonato melancólico. E eu não acho que é o campeonato. O Grêmio fez um ano inteiro melancólico. Tirando os Grenais, que foi a única coisa e que agora se encerrou. Que foi o que que segurou o Renato e os ânimos da torcida. Eu acho que não sobra nada dessa temporada, sinceramente. Claro, a gente tá numa final de Copa do Brasil... É aquela coisa, né? Pode mudar tudo. Mas, assim, a gente vendo o que aconteceu toda a temporada, sabe? Eu acho que é esperar acontecer uma coisa que não aconteceu até agora. Mas, Henrique, eu queria que tu... ouvir a tua consideração, que é o seguinte. Com a força política que o Renato tem dentro do Grêmio, como que um diretor de futebol que entrar ali vai fazer oposição? Como é que ele vai chegar pro grupo ali e falar que o Renato está errado, que tem que fazer diferente? Ou chegar para a imprensa e falar que as coisas têm que mudar? Tipo assim, o cara que tentar fazer oposição ao Renato e não alinhar o discurso, como o Paulo Luz faz, o cara vai ser descartado. Olha, eu acho que a primeira coisa eu tinha que conversar com o Romildo, tá? E assim, o que a gente precisa? Não é só cobrar do Renato, mas é assim, Renato, o Grêmio não está bem, sabe? Primeira coisa a se admitir, todos os times têm uma fase, sabe? Assim, ó, chega a ser um atentado contra a inteligência do torcedor, porque, assim... Tu não admitir que o Grêmio tá jogando... Todo mundo tá vendo, sabe? Todo o mundo está vendo que o Grêmio não tá jogando bem. Aí ele vai lá e fala que o Grêmio não precisa mudar nada. Falou agora contra o Curitiba que não falta nada pro Grêmio. Aí falou que o momento do Grêmio é excepcional. Cara, só um pouquinho, né? Sabe, tu não precisa... a gente sabe todas as qualidades que o Grêmio tem como gestor de pessoas e tal. Mas assim, tu não precisa fazer isso pra proteger teu grupo, entendeu? Todos os times passam por uma fase. Eu acho que a torcida estaria do lado dele, sabe? Se ele estivesse admitindo, se ele conseguisse fazer uma leitura do jogo. E eu acho que isso falta até um cara não para cobrar, mas para instruir um pouco o Renato, cara. Claro, é difícil pela personalidade, pelos títulos que o Renato ganhou, mas assim... são pessoas que estão ali para ajudar. Eu acho que o Renato, ele se dá bem com muita gente do Grêmio, nunca teve um atrito ali, pelo que a gente sabe. Então eu acho que é também, sabe, uma crítica construtiva. Eu acho que ele não teria tanta dificuldade em absorver. Eu só acho que tá faltando alguma oposição realmente dentro ali, porque se todo mundo ficar nesse ritmo, o Grêmio ano que vem entra ameaçado, assim, porque, sinceramente, o Grêmio... Pra mim, com esse futebol, vai brigar pra não cair ano que vem. Porque ele tá em franca descendência, sabe? Eu tô até, Posso estar fazendo terrorismo aqui, mas sabe? Tem que cortar o mal pela raiz nesse sentido. E não tô dizendo nem em tirar o Renato, em trocar o treinador. Eu acho que é o comportamento, eu acho que é a visão e a autocrítica. É só isso. É que isso me parece muito o fim de um ciclo, tá? É muito parecido com o fim de um ciclo. É muito parecido com o fim de um ciclo, entendeu? E assim, desculpa te interromper. Não, claro. Eu só queria dizer que eu torço pra ser. Porque, assim, pode acabar de uma forma que é triste, sabe? Melancólica. Eu tenho certeza que se o Renato sair no fim dessa temporada,
todo mundo vai lembrar só das coisas boas ao final dessa temporada, entendeu? Todo mundo vai ser gratidão, obrigado, Renato. Até uma próxima, porque eu tenho certeza que ele ainda vai treinar o Grêmio de novo. Mas assim, sabe, vai ser bom pros dois. Eu acho que tem que oxigenar um pouco o clima dentro do vestiário. Eu acho que até pro Renato fazer essa autocrítica, se ele não consegue fazer no comando do Grêmio, talvez ele ficando um tempo parado ou assumindo outro clube, ele consiga fazer, entendeu? Sem aquele estofo, porque eu ganhei 7 títulos, não sei o quê. Então assim, seguinte, Renato, vai pro Flamengo agora e ganha lá, faz o teu nome lá, entendeu? Porque ele tá precisando mostrar de novo, entendeu? Porque eu acho que ele tá se apoiando demais e eu acho que até ele tá se acomodando e tá sendo ruim pra ele, porque ele é um cara que mira a seleção brasileira, sabe? Então, eu acho que... Enfim. Na verdade, o Renato, ele tá acomodado, sim, e isso não é uma das minhas críticas ao Renato. Eu acho que isso acontece, como tu falou, Henrique, é algo natural de todo o ciclo de vida útil de um treinador num clube, principalmente do Brasil, em que ele já é recordista. Poxa, olha quantos anos o Renato tá no Grêmio, sabe? É um recorde absoluto, né? Isso que é triste, num momento como esse que ele completou 400 jogos à frente do Grêmio nesse semana, sabe? A gente tá discutindo isso. É esse que é o problema, talvez ele não consiga enxergar também que todos os gremistas têm gratidão a ele, sabe? Por tudo que ele fez, não como jogador e como treinador. Todo mundo tem o seu grau de reconhecimento a ele, sabe? O cara tem uma estátua. Entendeu? O clube reconhece, exato. Todos reconhecem. Ele é declarado. O momento não tá legal, sabe? E talvez seja o momento realmente de fazer uma mudança. Seria bom pra todos. Essa que é a questão. É que me parece, tá? Que vocês, o Grêmio, ele é um time que chega à semifinal, chega no mata-mata, longe na Libertadores há vários anos. É um time que deixa o Brasileirão de lado, mas em compensação ganha todos os títulos gaúchos em cima do Inter. O Grêmio é um time vitorioso desde 2016, principalmente em relação ao Inter. Só que me ocorre uma coisa que é a gangorra. Eu acho que isso está sendo um fator primordial para esse momento que vocês estão passando. Porque me parece que esse momento não é tão diferente do momento do ano passado, entendeu? Em que o Grêmio tomou 5 do Flamengo, que foi uma chapuletada histórica, só que depois o Grêmio conseguiu se remontar no Campeonato Brasileiro e chegou a Libertadores de novo. Eu acho que tem um agravante da gangorra granal, porque ninguém, a essa altura, há 2-3 meses atrás, eu mesmo faço uma meia-culpa e dizia que o título já era do São Paulo. Eu admito que eu estava totalmente errado e admitia que o Inter já não tinha mais nenhum tipo de perspectiva no Campeonato Brasileiro, e esse tipo de reviravolta acelerou o processo do fim do ciclo do Renato Gaúcho no Grêmio, da insatisfação da torcida gremista no Grêmio. E como eu vejo o Guilherme falando ali, que tem que ter que entende o Paulo Luz pela posição dele, que se ele for frontalmente contra o Renato Gaúcho, ele vai ser excluído, né? Ele vai ser trocado, mas é o que eu disse alguns programas atrás para vocês. Claro que eu dou risada de tudo isso, eu não vou ser hipócrita, pra mim é bom, mas vendo da maneira séria e vendo as atitudes do Renato Gaúcho, são 2 pontos. Eu acho que peguem a entrevista do Renato Gaúcho e peguem a entrevista do Abel Braga. Isso pra mim é um contraste absurdo, entendeu? É um contraste absurdo de serenidade, de alguma arrogância por parte do Renato Gaúcho, e eu não tô subjugando ele ou adjetivando ele de arrogante, apesar de achar que ele é um pouco, mas eu não quero chegar nesse ponto. Eu tô dizendo assim, o Renato Gaúcho, ele tem uma dificuldade extrema para enxergar a realidade e para aceitar a autocrítica, que nem vocês disseram, para aceitar críticas externas e fazer uma reflexão interna. E isso chegou num ponto limite no Grêmio. Ele já não extrai mais nada do plantel do Grêmio, ele já não consegue aceitar que não está extraindo, então qual vai ser a saída dele? É se mandar pro Rio. Porque ele já fez o que tinha que fazer no Grêmio e, em compensação, aí voltando ali no início da minha frase, em comparação ao Inter, ele vê o Inter crescendo de uma maneira abrupta, uma maneira absurda no Campeonato Brasileiro, que é um dos únicos títulos em que o Renato não ganhou com o Grêmio. Então, tudo isso causa essa erupção em vocês. Eu acho que tem um agravante absurdo, potencializador absurdo da gangorra grenal aí dentro, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E isso me lembra muito ao ano de 2016, não pelo ponto do rebaixamento, mas pela maneira radical em que as coisas mudaram. E tudo isso aconteceu de uma maneira muito rápida, acelerou o processo.
do Renato sair do Grêmio, acho que o Renato não fica no Grêmio, é o feeling que eu tenho. Só que, com todas essas críticas, com tudo isso, esses poréns que o Renato Gaúcho tem, vai ser um problema enorme para vocês achar um treinador a nível de Renato Gaúcho, para vocês no Grêmio, porque ele é um ídolo, como o Abel Braga é no Inter, e vai ser uma remontagem que vocês vão ter que fazer. E eu digo por experiência própria, remontagens são demoradas e são tortuosas. Por isso que eu acho que o Romildo, aí, voltando no segundo ponto em que eu ia falar, que o Guilherme falou do Paulo Luz, que você estava discutindo até a própria hierarquia e até onde o Renato manda no Grêmio, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado, e que eu já falei aqui em alguns episódios anteriores. O Renato não tá lá de voluntariado. Ele é um ídolo do Grêmio, ele tem estátua, mas ele ganha e muito bem para isso. Então, hierarquia se constrói num clube, se existe num clube, e ele não é presidente do clube. E o Romildo Bolzan, hoje, é mais amigo do que qualquer outra coisa do Renato Gaúcho perante a torcida. Só pra gente finalizar, Alexandre. Queria pra gente passar pro Inter. Não, um pitaco bem rápido só sobre isso. Eu acho que concordo com muita coisa de que vocês falaram, assim, mas assim, para não ficar também só muito pesado com o Renato é o maior ídolo, da história do Grêmio. Eu acho que ninguém mais, ninguém menos do que ele próprio tá indicando que é um final de ciclo, porque, cara, eu acho que ele tá cansado das mesmas perguntas, ele tá cansado do mesmo ambiente, ele tá cansado... Se dispôs com a imprensa agora, né? Então, exatamente, cara. Ele tá demonstrando uma indisposição e ele tá demonstrando isso que muito bem o Henrique falou. O Grêmio, ele não tem mais ele não tem uma opção além do modelo de jogo que ele construiu em 2017. Depois de 2017, ele não mudou mais a forma como o Grêmio joga. Apenas em algum jogo ou outro pontual, mas muito difícil, né? Mas desde 2017, a ideia é jogar com o Luan ali, né? Ou outro, às vezes até o Tassiano, né, pra te ter uma ideia, né, flutuando, né, e fazendo ali o time jogar daquela forma. O Grêmio não muda, né, então, e assim, o Renato, cara, só pra rapidinho, o Renato em 2010, ele chega aqui e ele acha o Lúcio na meia esquerda, né, e faz o Grêmio voar no segundo turno brasileiro 2010. Em 2013 ele faz um time totalmente pragmático, que jogava por uma bola, né, totalmente diferente do de 2010, ou seja, ele tem capacidade de pensar outras formas de jogar. Em 2016, que aí é uma das grandes injustiças, que sempre um idiota, vou ter que falar, sempre algum idiota vem falar que o Roger que construiu ele pegou tudo, o time pronto. Que pegou o time pronto. Cara, o time do Roger tinha tomado 7-0 do Coritiba e da Ponte Preta. Era um horror o time do Roger no segundo semestre de 2016. Um horror. Ele deixou uma base legal que o Renato soube aproveitar, mas o Renato mudou totalmente o estilo de defesa da bola aérea defensiva, que fazia água todo o jogo com o Roger. Colocou o Ramiro na ponta direita, na ala direita, digamos assim, na meia direita, sendo que o Ramiro era odiado pela torcida do Grêmio àquela altura. Enfim, fez o Douglas jogar até mais à frente do que o Luan. E então o cara, ele é um cara que desafiado, é um cara que ele tem sim capacidade para ser um grande treinador, assim, um estrategista. Então não é só o motivador, não é só aquela questão que eu acho que aí é que pega a injustiça com ele, né? Então ele sabe sim mudar a característica do time para vencer. Só que agora ele não tá conseguindo mais, porque eu acho que ele cansou, cara. Então assim, eu também concordo com o Henrique. Para mim, eu espero muito que pela estrela dele, ele termine um ciclo com uma Copa do Brasil e encerre com uma Copa do Brasil. Seria maravilhoso, seria fantástico. Faríamos até mais uma estátua de treinador pra ele, não tem problema nenhum. E depois ele vai de repente pro Flamengo, cara. É o sonho dele também, entende? E acho que a gente reconstrói um pouco nosso modelo de jogo, reconstrói um pouco a nossa... daqui a pouco volta pra cultura um pouco mais copeira, assim, que a gente sempre trouxe aí enraizada. Enfim, eu acho que é bom pra todo mundo. E se Deus quiser, com uma Copa do Brasil a mais no currículo. Não, e até antes daí de mudar a pauta, que eu sei que o Henrique já quer fazer, mas eu acho interessante até concordar com o Alexandre nisso. Acho interessante, porque é isso, cara. Eu acho que o Renato Gaúcho nada vai apagar o que ele fez no Grêmio. Nada vai... Ele é o maior ídolo do Grêmio e entrou no hall, aí vocês podem dizer melhor que eu, né? Dos maiores treinadores da história do Grêmio, né? E talvez o maior, não sei mensurar isso,
vendo pela minha perspectiva, né? Mas futebol é isso, cara. Futebol são ciclos. Nada é para sempre na vida e o futebol é um reflexo disso. Então, o ciclo dele durou muito tempo. Que nem eu digo, no futebol brasileiro é difícil um ciclo durar tanto tempo assim. Pode pegar os times vencedores brasileiros, né, dos últimos 30 anos. Nenhum treinador fica tanto tempo porque é uma cultura brasileira. E isso que a gente está discutindo aqui nada é mais do que uma forma natural de como as coisas também iniciam e se encerram no futebol. Tá certo. Até a gente se alongou um pouquinho no Grêmio, mas eu acho que tem muita coisa guardada, assim, que a gente fica triste com o que vem acontecendo, assim, porque o Renato, todo mundo tem muito carinho, assim, por ele, e a gente reconhece o que ele fez pelo Grêmio. Então eu acho que são coisas que a gente tem que falar justamente até para valorizar tudo que ele fez e não ficar só criticando, porque que nem o Alexandre falou, pra gente não ser tão pesado com ele. Mas é isso aí, vamos pro Colorado então. 9 vitórias consecutivas, né, gurizada? Bateu o recorde dos pontos corridos, que era do Cruzeiro de 2013 e do Flamengo do ano passado. Esperavam isso? Eu tenho certeza que não, né? Se vocês falarem, vocês vão ser uns caras de pau, né? Mas todo mérito ao Abel aí. O Inter vem fazendo uma campanha inacreditável aí agora no final do campeonato e tá caminhando a passos largos para ser campeão. E aí? Eu não tenho o que dizer, né? Agora é com vocês. Eu já falei bastante o que eu tinha para falar, já falei. Agora é com vocês. Vou começar então. É muita coisa para falar, então vou ter que tentar resumir aqui na minha cabeça, né? Achar atalhos para a minha linha de raciocínio. Primeiro, o que o Inter faz é algo que nem na Libertadores de 2006 e nem no Mundial eu vi o Inter fazer. 9 vitórias seguidas e se empolgou com fundamento. Com fundamento. Com certeza. Porque tu bateu o recorde do Flamengo, do Jorge Jesus, do Cruzeiro, do Alex. 2 times, 2 esquadrões do futebol brasileiro, né? 2 esquadrões históricos para até quem não gosta de futebol já ouviu falar desses 2 times, desses 2 anos, desses 2 campeonatos. Eu acho que essa estatística, tirando o jogador, tirando a Abel Braga, tirando o escudo, tirando qualquer coisa que a gente possa falar daqui para frente, esse número, ele é um número extremamente agregador que deixa o Inter, sim, com uma mão na taça do Campeonato Brasileiro. Mas vejam só, eu disse uma mão. Com uma mão, tu pode pegar ela e ela pode cair no chão ainda. Então, eu mantenho meus pés no chão. Com as duas também pode, né, Porto? Com as duas também pode. Concordo com a colocação do amigo. Mas eu acho que esse número, esses 27 pontos em 27 conquistados, é algo surreal. Estamos vendo a história no futebol brasileiro. E isso, pra mim, já na minha cabeça, não pode passar em branco. Eu acho que o Inter, só por esse número, já merece o Campeonato Brasileiro. É um time que conseguiu o recorde do campeonato, conseguiu a maior goleada, a maior exibição do campeonato, conseguiu acabar dentro deste campeonato uma das maiores tabus em clássicos grenais, que foram 11 grenais de vocês, e o Inter já vai compilando motivos para que a gente acredite que a gente seja campeão do Campeonato Brasileiro depois de 40 anos. Bom, entrando no jogo, ontem foi o jogo mais difícil desses 9. Foi o jogo mais difícil desses 9. A gente enfrentou um time extremamente qualificado, bem treinado, que é esse time do Bragantino, que eu arrisco dizer que vai pegar uma vaga na Libertadores de alguém, e o Grêmio que se cuide, porque esse time é um time extremamente eficiente, extremamente perigoso. Tem 2 jogadores que com certeza não ficarão no energético ano que vem, que vai ser o Arthur e o Claudinho. O que o Claudinho joga é uma barbaridade. Joga muito. Cara joga muito, né? É um cara novo ainda, né? É um cara novo e dá pra ver que é um cara acima da média, né? E tudo isso dificultou o time do Inter ontem. Ontem o Inter fez gol cedo, o que foi extremamente importante para que o Inter conseguisse se manter não atrás do marcador, principalmente no primeiro tempo. O Bragantino envolveu o Inter no primeiro tempo, o Inter ficou lento, mostrou de novo o cansaço que sentiu
no segundo tempo contra o Grêmio. O Abel optou por não utilizar algumas peças como o Peglow, utilizou depois o Marcos Guilherme, que foi alvo de críticas, pelo menos da minha parte. Mas depois eu pensei melhor, e talvez tenha alguma justificativa física para esse tipo de escolha dele, porque o Peglow é a segunda opção dele depois do Caio Vidal, né? Ele vinha mostrando isso em todos os jogos, e o Abel não é um cara que não tem coerência, pelo menos nesse campeonato, não tá se mostrando assim. E então o Inter sentiu o cansaço, sentiu a potência do time do Bragantino, o ritmo de jogo dentro do Beira-Rio, e faltou futebol do Praxedes. Depois, quando o Dourado saiu do jogo, também foi horrível, porque o Dourado é o nosso maior fator de marcação, né? Ele protege tanto a zaga e tem um passe qualificado, não é um passe daquele passe de 10, 20 jardas, mas é um passe que é consciente, é pro lado, entendeu? Ele dificilmente erra passes, é um jogador com muita segurança, e quando ele sai fica um buraco no meio campo, né? Então o Inter foi perdendo essas peças e foi precisando também um pouco do futebol do Edenilson. O Patrick estava sendo o melhor jogador do Inter, principalmente no primeiro tempo, no gol, né? Faltou um pouco do... Tá jogando muita bola. O Patrick é o melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro. É impressionante o que esse cara tá jogando. E pela regularidade que ele tem, né? Olha lá, é ele, é o homem, é o Pantera. Eu acho que esses dois aí são os caras do Inter, né? O Edenilson também em momentos de decisão ali, como esses últimos 2 pênaltis nos 2 últimos jogos, ele foi ali, bateu com uma serenidade, uma confiança de quem conhece, né, cara? Eu acho que o Edenilson também é um cara que tem que se destacar, não só pelo futebol, pela liderança. Mas claro. O Patrick eu acho que é o cara que tá acima, assim, porque o que ele vem jogando, assim, ele faz o time progredir, ele leva o time pra frente, ele carrega, o futebol dele carrega o time pra frente. Então eu acho que ele é um cara super importante e que é difícil de achar, assim, um cara que nem ele. É um jogador extremamente ímpar, né? No sentido até que nem tu falou, é difícil de achar por causa da característica dele, né? Ele é um cara driblador, é um dos únicos caras dribladores do futebol brasileiro, né? Ele usa o corpo com muita inteligência, é que nem tu falou, ele imprime ritmo de jogo, né? Ele tem uma característica, daí fazendo a comparação com o Edenilson. O Edenilson é totalmente característica diferente dele, porque o Edenilson guarda mais a posição, é um cara mais técnico, o Edenilson, mas os dois se complementam muito, né? No time do Inter. E isso que faz o sucesso desse meio campo do Inter. E quando tu encaixa o Dourado ali, parece que... E também tem um agregador que eles jogam juntos há muito tempo, né? A gente não pode esquecer que essa base do time do Inter vem desde 2018, desde depois da Série B. E vão completar 3 anos, o que daí voltando àquela seara do futebol brasileiro, da inconstância de troca de técnicos e de plantéis no futebol brasileiro, isso é primordial. O Inter tá colhendo os frutos agora por manter a espinha dorsal do time. E ontem, daí voltando um pouco ao jogo, o Yuri Alberto fez ali, né, o para-brisa, né? Ele tava correndo de um lado pro outro, tentou segurar, envolver a zaga do Bragantino de alguma forma, mas o time do Inter estava muito distante. O próprio Praxedes não jogou bem, né? Mas ontem eu digo 2 fatores para que isso tenha acontecido, para que o jogo tenha sido tão difícil, né? Primeiro, o Inter que tá cansado. O Inter tá sentindo o peso da temporada já. A gente tá já na reta final, né? Finalíssima da temporada. Numa temporada extremamente ímpar, diferente pelo acúmulo de jogos, né? Uma temporada mais espremida, mais afunilada no sentido do calendário. E o time do Bragantino, como eu disse antes, o time do Bragantino é um time que vai dificultar muitos jogos. O time do Bragantino, inclusive, é uma das minhas esperanças para esse campeonato, porque, se eu não me engano, ele enfrenta o Flamengo. Então vai Era uma das minhas também, mano. E ele vai dificultar muito esse jogo pro Flamengo, porque é um time que com certeza vai chegar muito longe dentro do próprio campeonato. Tem uma recuperação impressionante. Era o 19º no primeiro turno e agora no segundo turno é o segundo, né? Em comparação do primeiro pro segundo, é a maior reviravolta do campeonato, né? E então teve todos esses fatores, mas todos esses fatores eles só agregam a importância da vitória do Inter ontem, porque chegar a 9 vitórias seguidas, de novo, chegar a 27 pontos e 27 conquistados, no que dizemos que é o campeonato mais competitivo do mundo, é algo que acende uma luz para mim, acende uma luz verde para mim, e é isso que me faz falar que o Internacional hoje
é o grande favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro, é o grande favorito. Eu sei que estão gravando na BBC, na CNN, mas eu falar que não também, aí que é um absurdo, né? Não, tá falando óbvio. Claro, mas eu digo assim, eu falo na mão, porque eu sei qual é a relação de amor e ódio que o Inter tem com o Campeonato Brasileiro. Me dá medo falar isso, mas eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso porque o time do Abel Braga é o grande merecedor de conquistar finalmente o Campeonato Brasileiro. Olha, fala aí. Não, vai lá, eu já falei bastante. Agora é o teu momento, agora. É porque assim, ó, o Inter, se a gente for pegar historicamente, é típico do Inter ser o time recordista de vitórias, e daí é o primeiro time recordista de vitórias que vai lá e perde o campeonato. É típico do Inter fazer esse tipo de coisa. Só que esse ano, esse campeonato, principalmente nessa sequência, o Inter tá fazendo uma coisa diferente do que faz normalmente, que é ganhar os jogos que tem que ganhar. Normalmente o Inter faz aquela guerra contra os times grandes, contra os times de maior torcida, não que os outros não sejam grandes, enfim, vocês me entenderam. O Inter faz aquela guerra, conquista os pontos contra os times que estão no topo da tabela, e chega lá contra os times da parte inferior, o Inter vai lá e perde, e se afunda no campeonato, e conquista o 7º lugar, que a gente sempre fala, né, o clássico do Inter. E esse ano não, cara, esse ano a gente tá conseguindo engatar essa série de vitórias, ganhando dos pequenos, ganhando dos times que estão da parte de baixo da tabela, e isso é um fato bem relevante em termos de Inter, porque a gente não faz isso normalmente. A corda tá esticada, apesar de que o Inter teve uma semana para trabalhar desde o último jogo, a corda tá esticada, o Inter tá sentindo o peso não só da temporada, mas da liderança do campeonato, porque os caras estão sentindo que os outros times estão vindo para bater no Inter. Todo mundo quer tirar a casquinha do Inter agora, principalmente nessa série de vitórias. Todo mundo quer ser o time que encerrou a série de vitórias do Inter. Então, o Inter tem 5 finais a partir de agora. Cada jogo vai ser extremamente difícil. Eu ouso falar que cada jogo vai ser mais difícil do que foi o anterior. E, bom, com relação ao jogo, o Inter fez o papel, o dever de casa, né? Ganhou mesmo sem jogar bem. E isso é um ponto que os times campeões nos pontos corridos normalmente fazem, porque o time campeão do ponto corrido, ele tem que ser regular em termos de conquista de pontos, mas ele não vai conseguir ser regular em termos de qualidade de jogo e atuações. Então, assim, tu tem que ganhar mesmo sem jogar bem. E o Inter tá fazendo isso. E ganhou contra um time que tava em alta, né? Porque o Bragantino vem também fazendo um baita retorno. E o Inter, nos outros jogos, vinha mostrando o rendimento. Talvez nesse não foi talvez nessa série invicta do Inter, na sequência de vitórias, tenha sido a pior atuação, mas ganhou de novo. Então, isso aí mostra que... Sim. Eu acho difícil falar que o time do Inter foi tão pior quanto nos outros jogos por causa da qualidade do Bragantino, que é um time que, cara, se for ver o time do Bragantino, não sei, eu não vou julgar a qualidade de jogador, mas o time tem uma característica que é muito difícil de jogar, porque ele é um time muito leve, muito rápido, muito físico. Ele tem muita qualidade técnica também ali na frente. Isso faz com que seja muito difícil jogar contra o time do Bragantino. Eu não sei, eu acho subjetivo falar que foi o jogo mais difícil dessa sequência, porque o Inter virou um Grenal a partir dos 44 do segundo tempo, né? Sim. Então, não sei, mas foi um jogo muito difícil. Mas fez um primeiro tempo, por exemplo, no Grenal, que poderia estar vencendo com uma margem maior até, sabe? Sim. Eu acho que foi em questão de desempenho mesmo, talvez não tenha sido a melhor partida do Inter, né? Isso são questões que a gente pode ponderar, mas realmente foi um jogo muito difícil.
o Inter teve um destaque grande aí, como vocês já falaram, no Patrick e Edenilson. Os homens de frente ali não conseguiram atuar tão bem, porque parecia muito que o Bragantino chegava sempre mais vivo, com mais energia nas jogadas, e inclusive na marcação, e isso dificultou bastante o jogo do Inter. Mas o Inter mostrou resiliência, foi até o fim, conseguiu achar um gol ali num pênalti que, né, se botou em dúvida ali depois a questão do pênalti, mas o próprio jogador do Bragantino falou que a bola tocou na mão dele. Então... Mas não bateu na barriga primeiro? Não, ele falou que tocou na mão, que ele tava com o braço aberto. Esse aí não. Esse aí foi muito bom. Ele tenta, né? Ele tenta. Eu perguntei. Esse aí não. Eu não dei opinião nenhuma, eu só perguntei. Eu tô aqui pra levantar a bola pra vocês cortarem, né, pô? Tentei. E eu acho que falou. E esse gol do Patrick coroou uma sequência que ele vem tendo muito boa, né? Eu acho que na questão defensiva o Inter mostrou por onde onde estão as falhas ali. Isso é uma questão que o Abel pode corrigir, e não tem como não elogiar o Abel, né? Por tudo que ele vem fazendo. Cara, o Abel ele tá sendo sensacional, e o que eu comentei até no grupo do Inter, ele tá demonstrando para as câmeras, para a torcida, ele tá demonstrando pro externo, acredito que o que ele passa pro interno, que é uma serenidade, é um entendimento muito grande do que está acontecendo, e é um conhecimento tático ainda, e que vai muito para contrapor o que se falava dele quando ele chegou, que ele era um técnico aposentado, que não sabia mais, que não tinha capacidade tática de mudar um time, e ele tá calando a boca de todo mundo, inclusive a minha, inclusive a do Porto e a de maioria dos colorados, né, interromper, Gui. Eu vi, quando eu vi que não é por acaso, já sabia que não era por acaso, é óbvio, mas que o Abel tá focado, assim, no início do jogo, a entrevista, ele dizendo que seria o jogo mais difícil, que o Bragantino, que é um time muito difícil de jogar, que faz marcação alta, ele já apresentou uma leitura, um conhecimento sobre o time do Bragantino, sabe? Que às vezes até é uma coisa que eu não vejo o Renato falar, entendeu? Porque o Renato fica muito naquelas frases feitas, e ele não mostra, por exemplo, que ele estudou um time, que ele fez tal ação tática dentro do time para evitar alguma situação, sabe? E ali o Abel, ele demonstrou que ele tá trabalhando, que ele tá arrumando o time de acordo com o jogo, sabe? Então eu acho que ali eu vi que é difícil, cara. É muito difícil o Inter perder esse título, porque eu acho que tá todo mundo muito focado, sabe? Focado e unido para esse título, porque não só porque o Inter apanhou muito nesses últimos anos, mas por causa de toda a situação do Abel também, sabe? E eu acho que é um momento que o Inter se uniu e tá tudo dando certo, né? Então eu acho que quando acontece isso é difícil. E se tu for ver, pode pegar a entrevista aí do Abel no YouTube, deve ter no canal do Inter. Qualquer repórter que faça uma pergunta um pouco mais técnica, um pouco mais tática para ele dá uma resposta muito esclarecida, muito condizente com o que se vê no jogo. Muito lúcido, né? Gol do meu rubro-negro, só pra... Pedro. 3-0. Tamo vivo, hein? Tamo vivo. Aí a gente entra no ponto que o Inter é nesse momento o favorito para ganhar o título, embora eu ache que é muito difícil que o Inter siga nessa sequência de vitórias. Digamos assim, eu acho improvável que o Inter mantenha essa sequência de vitórias, porque o Inter está numa sequência que a corda já está esticada ao máximo, e aí existe o perigo do Atlético Mineiro e do Flamengo, principalmente, que são os que estão mais próximos ali, de tirarem os pontinhos.
mas ainda assim o Inter é o favorito, porque tem uma boa vantagem com relação ao segundo colocado. E cara, se o Inter quer ser campeão, e como parece querer, porque tá fazendo por onde para ser campeão, tem que manter o trabalho, tem que não subir no salto, tem que continuar trabalhando jogo a jogo, o Abel conhecendo o time adversário, arrumando taticamente de acordo com o jogo, e os jogadores dando o máximo de si. Agora é hora de dar como eu falei em outros programas ali, o 200%, o 300%, porque esse título tá muito perto. Eu concordo com o Gui, até antes da participação do Alexandre e do Henrique sobre esse momento do Inter, né? Esse jogo do Inter de ontem. Acho que a gente tem um jogador aí que eu critiquei muito e agora eu tenho que pedir desculpas para ele aqui neste episódio do PelotaCast, que é o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba, eu sou um crítico ferrenho do Marcelo Lomba, admito, acho um goleiro extremamente instável e irregular, mas a vitória de ontem passa muito por ele também, né? Passa muito por ele, porque ele salvou 2 bolas. Uma bola ele salva inacreditável, num passe de calcanhar do Claudinho. É uma jogada que já era gol, praticamente, quando eu vi aquele lance. Pra mim era um empate do Bragantino, e o Lomba faz uma defesa espetacular, e também entrando nessa seara, em todo esse contexto que a gente tá dizendo, é uma defesa de título. É uma defesa de título, porque ali foi um passe magistral do Claudinho, entendeu? Desarmou toda a zaga do Inter ficou estática, e ele sai abafando, cara. Ali, né? Isso, teve um chute do Hurtado, né? Eu acho que foi do Hurtado, e daí ele defende a bola e ia ser gol. Então, 2 lances extremamente emblemáticos também, porque isso demonstra que até ele tá crescendo junto com o time. Ele que é tão criticado, até pela minha pessoa, que se mostra às vezes um goleiro tão inseguro, tá crescendo, fez uma defesa extremamente técnica ontem, porque o jogador do Bragantino, principalmente na primeira bola do Claudinho, aquela que ele dá de calcanhar, ele tira do Lomba, e o Lomba consegue fechar de uma maneira espetacular. E falando rapidamente do Abel, de novo, o Guilherme tem toda a razão. Ele se mostra que muito mais moderno do que muitos treinadores emergentes, muitos treinadores estrangeiros. Tem uma lucidez. Olha, a lucidez que o Abel tá demonstrando é impressionante. O que ele tá fazendo é algo assim que é surreal pelo momento que ele se encontrou, pelos altos e baixos que ele teve na própria vida pessoal dele, e ele demonstra que realmente é um cara que sabe do traçado, que sabe principalmente do Internacional, e que com certeza, né, já sendo repetitivo, se o Inter, né, se algo reservar, se os deuses do futebol estiverem reservado esse momento para o Internacional, ele vai ser o grande responsável por esse término dessa seca. Mas vamos manter o pé no chão. É isso. E aí, Alexandre, vai. E aí? Quero dar uns pitaquinhos, né? Primeiro... Fica bem à vontade, eu não tenho muito interesse. Não, é muito do que vocês falaram, né? Primeiro, só reforçar, né, que é um feito histórico essas 9 vitórias consecutivas, e aí não é um demérito nenhum, né? Mas se tu pegar o Cruzeiro de 2003, não é nem no Inter, né, cara? Não é nem nesse Inter, mas no futebol brasileiro não tem um jogador que nem o Alex, que engraxe a chuteira do Alex. No futebol brasileiro inteiro, hoje. Tassiano, eu acho que talvez. Então, assim, esse Cruzeiro de 2003, por si só, ele já é um esquadrão com um craque no mais alto nível, né? O do Flamengo do Jesus, cara, talvez se tu botar no mano a mano com esse do Inter, dá 10-1 pro Flamengo, assim, não é demérito, mas tô dizendo, olha o tamanho do mérito deste Inter. Né, quem seria agora esse do Inter, eu fiquei curioso. Eu também, é que eu não quis dizer que era 11-0, né, mas... Não, tem que aliviar. Dá uma aliviadinha, né? Mas então olha o tamanho do feito do Inter, né? Ele se equiparou, e não só se equiparou, como ele superou times desse calibre, né? Nessa sequência de 9 vitórias. Isso é o trabalho do Abel, cara, é mérito do Abel. Tentando não ser totalmente rival. O Abel é um cara que merece, pela história de vida dele em 2017, ele merece ganhar esse título. Eu espero que ele não ganhe, mas ele merece. Mas assim, com tudo isso que o Inter tá fazendo, e aí não é por acaso que eu e o Henrique estamos de rubro-negro.
mesmo que o Inter tenha 9 vitórias seguidas, mesmo que o Inter tenha 4 pontos à frente do Flamengo, pra mim, o meu palpite é que na próxima rodada o Flamengo vai depender de si pra ser campeão brasileiro. Aí resta saber se o Flamengo... Eu não confio nesse Flamengo, por exemplo, no jogo contra o Bragantino. Acho que vai perder ponto lá. Mas eu acho que o Inter vai perder ponto na Arena da Baixada pro Atlético Paranaense. O Flamengo vai vencer o Vasco. Inter sem Rodrigo Dourado. Eu acho que o Inter não vai ganhar. Eu não tô dizendo que vai perder, mas eu acho que não vai ganhar. Não vai ser a 10ª vitória consecutiva. Se for, aí bom, aí pode já... Eu vou me enfiar num buraco, porque aí acabou. Mas assim, eu acho que é o jogo que o Inter vai perder ponto. Acho que o Flamengo vai ganhar do Vasco, o clássico. E aí o Flamengo vai depender de si, cara. É muito louco isso. O Inter tá com a mão na taça, mas se o Flamengo ganhar a próxima rodada do Inter, tiver um resultado normal, que é empatar contra o Atlético Paranaense, o Flamengo depende de si pra ser campeão. E é o Flamengo, né? Se o Flamengo tiver voltar a ter essa confiança, que o Grêmio deu muita confiança pra eles, bem demais, Grêmio. Ótimo resultado. O Imortal. Repetindo mais uma vez a frase, esse time só me dá alegria. Eu ainda estou aqui com fé de que isso não vai acontecer, porque o Flamengo deu uma reacendida na minha chama da secação. E aqui quero só fazer uma pergunta para a CBF: por que o Flamengo joga na quinta agora contra o Vasco e no domingo contra o Bragantino, e o Inter tem uma semana para descansar e ainda vai jogar com o resultado do Flamengo? O Mozanini. O Telmo Zanini, eu ia falar o Telmo Zanini. Por que está acontecendo isso? Por que... Novelete manipulando. Ó, aqui ó. 7, Mestre marionete. 10 contra o Sport. Alguém me explique isso. Mas eu só quero dizer isso, que o Inter, a partir de quinta-feira, não dependerá mais. Aliás, o Flamengo dependerá de si para ser campeão brasileiro. Eu espero e torço muito para isso, é a minha fé. Só tá esquecendo que tem entre Flamengo e Inter no Maracanã, né? Sequência. Então, é por isso que depende de si. Não, então tá. Os dois dependem de si, né? Aí os dois dependem de si. Os dois dependem de si, mas o Flamengo vai passar a depender de si. Se acontecer uma rodada, pra mim, normal. Pra mim, uma rodada normal. Jogar contra o Atlético Paranaense lá é um jogo extremamente difícil. Empate é o resultado mais provável, ainda mais sem o Dourado, que o Henrique falou. Mas... Alexandre, para, cara. Tu tá reclamando dessa vez. Não, olha só, tá? Antes de tu passar a palavra pro Henrique, eu vou ter que falar. É impressionante. Hoje é segunda-feira, assim, ó, véspera de feriado. Eu tô louco pra tomar minha cerveja. E tu tá fazendo isso comigo. Eu que cara, eu tô tomando aqui, eu só não peguei porque tá quente já, o restinho ali. Cara, ele vem com camisa do Milan, ele vem com 3 Libertadores atrás e agora reclama da tabela. Por favor. Ô Porto, mas libera ele, Henrique. Por que o Flamengo vai jogar domingo e o Inter na quarta seguinte? Me expliquem por que isso. Tá muito estranho isso aí. Eu vou ligar. Vou botar no meu voz, posso? Tem coisa ligar. Aí, hein? Isso não pode ser. Alô, é o Noveleto? Creio eu que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. É estranho. Me mandou uma mensagem aqui. Foi o Noveleto mesmo. Noveleto e Telmo Zanini. Gurizada, eu sinceramente, eu acho que eu já falei, assim, concordo bastante com o que o Alexandre falou. Eu acho que o Abel merece demais, assim, parece que, assim, tava escrito, sabe? É isso que é o pior, é por isso que é difícil por mais que a gente tá nessa galhofa aí do Flamengo e tudo mais, é porque a gente tem que se apegar em alguma coisa, né? Porque senão vocês vão tocar flauta na gente até Já vai ser difícil se vocês forem campeões, né? Mas antes a gente vamos até o final. Vamos cair atirando, né? Mas... mas assim... Revólver a gente tá vivo. Exato. Como é que é? É 1% de chance e 99% de esperança, de fé. Mas parece que tá escrito, que nem eu falei, assim, porque tem toda a situação do Abel, assim, né? E ele dá essa volta por cima, assim, não tem como... qualquer cara que seja... que tem um mínimo de empatia, né? Eu acho que fica feliz pelo Abel, né? Pela pessoa que ele é, assim... Porque todos os gremistas é difícil, assim, ter alguém que não goste do Abel, assim, pela pessoa... Ele sempre foi um cara respeitoso, um cara... sabe, simpático, e assim, tem uma história bem difícil de vida ali pelo que aconteceu recentemente, né? Mas, que nem eu falei, parece que tá tudo sendo escrito da forma que tem que ser, assim,
uma volta por cima, aí o Lomba faz aqueles milagres no final do jogo, o Inter bate recorde de vitórias, sabe? Então é difícil, assim, falar que não tá acontecendo, porque tá acontecendo, né? Mas é óbvio que vocês vão ter todos aqueles pé atrás, assim, aquela coisa, assim, aquela desconfiança. Igual eu e o Alexandre a gente tinha em 2016, quando o Grêmio quebrou o jejum, né? Mas... Só respirei quando o Bolões meteu pra rede. Até ali, né? Ali foi difícil ter o ar, na real, porque era muito, muito choro. Mas enfim, aí... Cara, é difícil, eu vou esperar pra ver, eu não tô tão confiante assim quanto o Alexandre, não cravo... Porque assim, eu nunca esperaria que o Inter fizesse essas 9 vitórias, nem metade disso, digamos assim. Mas é isso, cara, eu tô que nem aquele papo de treinador, eu tô rodada após rodada, cada jogo é uma final. Então vamos esperar pra ver o que acontece. Mas eu acho que o Inter tá bem próximo. Eu, sinceramente, acho bem difícil o Inter perder esse título, mas torço que perca. Mas vamos ver o que acontece. Eu acho que vocês querem dar mais uma consideração, porque a gente falou bastante de Grêmio, então eu não quero ser o cara chato que vai cortar e vai... Porque a gente já tá com 1h10 e a gente ainda tem que falar do Palmeiras e ainda fazer os pitacos. Então, mas se vocês quiserem falar, darem as considerações aí, fiquem à vontade. Vai, porque se eu falar, eu vou falar uma noite inteira aqui, então... A gente grava um episódio especial depois, Porto. Eu vou pedir ali uma pode fazer de 2 horas. Uma carta aberta ao torcedor colorado. Não, isso depois. Cara, pro Porto tem que fazer um spin-off. Tem que fazer um programa derivado. Não, brincadeira, mas... Não, mas assim, ó, eu acho que o Inter tá bem encaminhado. Louvar que o Inter é o primeiro time no Campeonato Brasileiro a garantir vaga na Libertadores. Boa. E o Inter tá dando tudo certo, né? Os planetas se alinhando, são os portais se fechando, do pênalti que o Inter errou em 96 contra o Bragantino e agora o pênalti que o Edenilson... Então, a torcida colorada tem das suas, né? Tem. Tem. Mas, assim, eu acho que o campeonato ainda está muito perigoso por conta do confronto direto, por conta desse confronto direto ser fora de casa. E é como eu falei, a corda está esticada, vai ser difícil manter nessa toada. Só que o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles são times que, ao longo do campeonato, eles têm demonstrado uma inconstância e nos últimos tempos não mostraram nada de novo. Eles ganharam algumas partidas ali que normalmente ganhariam, mas ainda não mostraram algo que dê uma confiança para os secadores, que eles possam fazer uma grande sequência nos últimos jogos e passar o Inter. Mas tá perigoso ainda, tá? E o Inter tem que se manter focado, se manter trabalhando e vamos que vamos, Abel, vamos atrás desse título que a gente tá precisando. Concordo. Só rapidamente daí pra fechar, né? A gente tem que falar ainda de Palmeiras, né? Mas eu concordo totalmente com o Guilherme diz quando o campeonato tá em aberto, entendeu? Eu digo que o Inter é o grande favorito por todas as questões aqui numéricas e estatísticas e tanto de futebol, que nem o Guilherme disse agora com muita propriedade. Mas eu acho que o campeonato ele tá num fio de navalha pra um lado e pro outro. O campeonato, a próxima rodada, tanto pode decidir que o Inter encaminhe e bote uma mão e meia na taça, porque se o Flamengo perder e se o Inter ganhar, o Inter fica muito próximo do título, tanto quanto o contrário, que o Flamengo pode ganhar e o Inter perder, e daí o confronto direto se mostrar verdadeiramente ao final deste campeonato. Então, cada rodada vai se afunilando, mas o que preocupa o torcedor colorado é que o Flamengo, principalmente o Flamengo, não se desgruda, né? Ele não deixa o Inter
respirar. Então isso deixa a gente ansioso, cada vez mais ansioso, porque a gente tá ganhando há 9 jogos seguidos e o Flamengo não desgarra, que nem o Alexandre falou. E isso preocupa, porque quer dizer que se a gente empatar agora, que é um resultado normal, que nem o Alexandre falou, e daí o Flamengo ganhar, já vai ficar enforcado de novo. A gente já vai depender desse jogo no Maracanã. Então a gente praticamente perde toda a nossa gordura, digamos assim. E isso nos preocupa, porque a gente faz tanto por esse campeonato, a gente tá fazendo tantos, quebrando recordes, paradigmas, né, apresentando números impressionantes, e mesmo assim, nessa altura, faltando 5 jogos, a gente ainda não conseguiu se desgarrar e, né, apontar pra bandeirada, digamos assim. Então, o campeonato tá em aberto, o Inter é o grande favorito, mas, dependendo dos resultados da próxima rodada, talvez tudo se decida mesmo no Maracanã. Oi, Henrique, eles não vão dormir hoje. Eles sentiram essa. Eles se preocuparam, né? Tu botou aquela pulguinha atrás da orelha dele. Não, é que assim, ó, só pra complementar o que o Portinho tava falando, um pouco é isso de o Flamengo não deixar desgarrar, só que o Inter tava muito embaixo, claro, e subiu muito, e o Flamengo tava por ali. Então, o Inter que passou e agora tá tentando desgarrar, mas a grande virada foi a do Inter, né? O Flamengo tá na dele. Certeza. Tá, gurizada, vamos dar uma pincelada rapidinho no Palmeiras, porque já tá ficando longo esse episódio, 1h15. Aliás, talvez já seja o maior episódio, né, em extensão. Mas vamos dar... Até porque, né, que joguinho que foi essa final da Libertadores. Joguinho difícil de assistir, mas que guardou toda a emoção pro final, com a expulsão do Cuca, com o gol do Breno, e o Palmeiras campeão da Libertadores, vai pro Mundial agora em seguida. O que acharam? Acharam que foi merecido? Marinho decepcionou, na minha opinião, eu acho que, né, ele decepcionou, ganhou o craque da Libertadores, que eu acho que deveria ter sido o Rony, mas... Isso aí, eu acho que tá em boas mãos o título, eu acho que foi o time mais competente e que mereceu. Eu acho que o Palmeiras mereceu o título porque, pura e simplesmente pela ocasião do jogo ali de conseguir ter feito o gol. Porque ele foi mais eficiente que o Santos, mas basicamente por isso, porque o jogo foi... Eu até comentei ali no grupo, não parecia final de Libertadores, o jogo foi amarrado, como já se previa, mas foi de muito pouca chance de gol, foi um jogo muito, bem, como tu falaste, bem chato de assistir, assim, foi um jogo bem complicado, e os times, eles se preocuparam em se anular, né, em termos de campeonato brasileiro, os últimos resultados não tinham sido tão positivos para os dois times, então eles guardaram um pouco de ressalva assim, para a final da Libertadores e eles começaram a amarrar o adversário, a jogar mais na defesa, para não se arriscar tanto, por talvez uma confiança do retrospecto recente que eles não tivessem. Então, o título acabou ficando com quem matou o jogo na oportunidade que teve. É basicamente isso. Eu acho que, só pontuar primeiro que, né, foi o único que apostei desde o início no Palmeiras, né, Portinho me acompanhou no último, mas lá, quando o Santos eliminou o Boca 3-0, né, eu falei que era Palmeiras. Marinho me iludiu, eu admito. É verdade. Eu acho que, e aí, aproveitando do Marinho, eu acho que eu não acho que o Marinho decepcionou, eu acho que o jogo em si realmente decepcionou, todos os jogadores, eles realmente estavam, a tática dos dois times era anular um ao outro, e aí acho que o Cuca errou ao não colocar o Lucas Braga, não entendi por que ele mudou o time que vinha jogando na Libertadores e tendo muito sucesso, né, achei estranha a opção dele ao tirar o Lucas Braga, e aí, cara, por mais que o Breno Lopes fosse um cara que estava na Várzea há 5 anos, por mais que o Breno Lopes era recém, sei lá, o vice-artilheiro da Série B, se tu vê as trocas que o Palmeiras fez ali mais pro final do jogo e as trocas que o Santos fez ali, cara, tu via que quem tinha mais recursos era o Palmeiras, e aí uma bola muito bem cruzada pelo Rony, o Breno Lopes acabou dando uma cabeçada de muita qualidade também, né,
e deu esse título pro Palmeiras que, né, pela campanha talvez o Santos merecesse mais, mas pela história o Palmeiras estava na quinta final, né? O Palmeiras merecia ser bicampeão já da Libertadores. Eu acho que, em suma, esse título foi merecido pro Palmeiras. O Santos tem a campanha mais surpreendente, né? Eliminou o Grêmio do jeito que foi, eliminou o Boca do jeito que foi, principalmente na Vila Belmiro. Tanto que daí foi o motivo do meu palpite, primeiro palpite, né? Eu mudei meu palpite, primeiro foi o Santos. Mas eu acho que se tu pegar no resumo geral, o Palmeiras merecia pelo nível de investimento que o Palmeiras fez, por acertar a política de investimento sem só contratar estrelas, né? Mesclar estrelas e jovens. E, em suma, foi o time que mereceu realmente. Só um porém, uma vergonha o que aconteceu no Maracanã em relação ao público. Uma vergonha. Isso é o retrato do Brasil. Isso é o retrato do Brasil. O Brasil é o terceiro maior país com mortes por Covid e é ridículo que tinha mais de 15 mil pessoas no Maracanã, entendeu? Então, isso é o retrato do Brasil. Não, foi uma final de Libertadores lamentável. Com o setor aberto. Isso que eu achei, assim, ó. Parabéns, é o diploma de retardado pra quem elaborou isso aí, né? Todo mundo junto, um estádio gigantesco daqueles, querem botar público, mas pelo menos façam uma coisa minimamente direito, né? E o próprio horário do jogo também foi um agravante. No primeiro tempo foi muito pior que o segundo já foi ruim, também por causa do horário, calor, janeiro, Rio de Janeiro, deveriam ter colocado pra noite, né? Então teve alguns erros aí da Conmebol, sim. E esse da questão da pandemia, realmente muito bem pontuado, cara. Uma vergonha, vergonha. Mas não tem muito o que a gente falar, assim, né? Porque a gente já tá vendo o que tá acontecendo aí no país, e as coisas não mudam. Acho que foi só um reflexo de tudo que a gente tá vivendo, né? Por mais que revoltante e tudo mais, ninguém, eu acho que ficou surpreso com o que a gente viu, né? Exato. Até o próprio Bruno Covas ali, prefeito, governador de São Paulo, também no estádio, licenciado e foi pro jogo. Mas enfim, aí a gente vai entrar em outra área e aí eu acho que já não vai longe pra nós falar, né? Mas enfim, gurizada, eu acho que eu tenho certeza que hoje rendeu o papo, a gente falou bastante, a gente até teve que ser um pouco breve na final da Libertadores, mas eu acho que nem teria tanto assunto, porque foi um jogo sofrível, assim, tecnicamente, mas que enfim, teve o Palmeiras como campeão, foi legítimo o título e vai para o Mundial agora contra o Bayern, que certamente a gente vai comentar mais pra frente. Mas então, vamos finalizar com o nosso já tradicional bolão, né, para a próxima rodada, 34ª rodada. Grêmio contra Santos às 4 horas da tarde, abrindo a rodada na Arena do Grêmio. Alexandre, o que tu acha que vai sair? Eu já vou falar que o Inter joga na quinta, né, o Grêmio joga na quarta, às 4 horas. Quinta-feira o Inter vai para Curitiba jogar contra o Atlético Paranaense, às 9 horas da noite. Nesse jogo difícil. E aí? Como é que vai a dupla Grenal na 34ª rodada? 1-0 Santos. Que fase, hein? Ainda mais pro Santos, né? Ainda mais quando o Renato enfrenta o Cuca, tá complicado, né? Então, acho que 1-0 Santos e Atlético Paranaense 1, Inter 1. Acho que o Inter encerra a sequência de vitórias e o Flamengo vence o Vasco e é isso. Essa é a minha última esperança, minha última cartada no Campeonato Brasileiro. E só pra finalizar aqui, que restou, né, pra gente. Só pra a homenagem do meu pano de fundo aqui hoje é porque o jogo de sábado, né, confirmou que o Grêmio segue sendo o maior campeão de Libertadores do país, Brasil, do país do futebol. Então é só isso, apenas isso que eu queria deixar de recado final aí. Réplica curtíssima para Porto, o Guilherme. Eu não sei fazer réplica curta, então deixa ele ser feliz. Entendeu? Deixa ele ser feliz porque ele tá sofrendo nos últimos episódios. Deixa. Meu amigo, eu vou deixar ele ser feliz. Mas, palpites, então, aproveitando já, né, o ensejo. O Inter ganha lá em Curitiba. Ganha. 2-1 Inter. Ganha, vai pra 10ª vitória seguida, ninguém segura mais a máquina colorada. E Santos. Vou ter que pincelar esse áudio. Tô me expondo total, cara. Ó, azar. Entendeu? O momento pede. E 3-1 Santos.
E aí, Gui? Eu queria rapidinho só louvar um assunto aqui do futebol do Rio Grande do Sul também. O Juventude subiu para a Série A e eu queria... Bem pontuado. É verdade. Eu queria louvar aí, grande campanha do Juventude, tá de parabéns. O técnico saiu, Pintado deixou o clube hoje, mas de qualquer forma, para a próxima temporada aí, grande participação aí do Juventude, que aqui para o Rio Grande do Sul é uma baita conquista. Vamos lá de resultado então. Atlético Paranaense e Inter na Arena da Baixada. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, 1-1. E Grêmio e Santos na Arena, eu acho que vai ser um empate com gols para manter a mística aí do Grêmio 2-2. Vai igualar o recorde, hein? Mais empates em uma só edição de Brasileirão. Vai. Pontos corridos, né? Grêmio de Renato sempre em busca de recordes. E aí eu já dou minha opinião, que o meu palpite, que eu acho que eu concordo com o Gui. Eu acho que só eu discordo no resultado, que eu acho que vai ser 1-1, mas eu acho que a gente vai para mais um empate, perseguindo esse recorde aí, e vamos alcançá-lo. Já o Inter, eu acho que vai bater o desespero. O Atlético Paranaense vai fazer uma guerra. Eles vão botar até o cara com aquela caveira assim, segurando. O único torcedor eles vão botar. E vai ser 2-1 pro Atlético. Nossa, aí eu E aí já sabe, né? E aí o desespero bate a porta. Aí eu quero ver. Aí começa a ecoar a frase ali do cavalo paraguaio, aquela coisa toda. Aí eu quero ver como o Internacional vai se comportar, né? Eu já enchi de elogios o Inter aqui, então vamos ver como irá se comportar com essa provável derrota, porque eu acho que o Atlético Paranaense vem numa crescente e acho que vai, se Deus quiser, vai derrotar o Internacional. Pelo amor de Deus, foi do fundo do coração. Não, eu vi, eu falei desde o início que seria um programa emocional, e foi. Realmente, foi um programa emocional. Olha, hoje assim, fazendo a pauta assim, eu nem sabia muito escrever. Eu pensei desde isso, eu vou deixar vir, assim. Até do Grêmio eu falei muito mais do que eu tava sentindo do que realmente a gente nem leu muito o jogo, né? Acho que foi muito fazer uma análise do momento. Mas enfim, gurizada, acho que, né, por hoje tá bom. Agora vamos aproveitar os seus respectivos feriados, vamos aproveitar, vamos descansar, porque o Inter e o Grêmio precisam me dar um descanso, porque assim, eu preciso esquecer um pouco do futebol, porque só no FIFA tá só alegria, mas na realidade tá difícil. Tá, gurizada, valeu, uma boa noite, obrigado pela participação de todos. Pessoal, inscrevam-se no canal do YouTube. Mais uma vez a gente esqueceu de falar lá no início, mas tô falando aqui, inscrevam-se, ativem o sininho, bota pra seguir lá no Spotify e dá like, comenta no Instagram. A gente vai fazer gravar um videozinho ali pra complementar. A gente recorta agora esse take e bota no início do outro, entendeu? A gente não tem erro. Tá, fechou. Tá, gurizada, boa noite, valeu, tamo junto, até a próxima. Valeu, gurizada. Abraço. Valeu.